Olá, pessoas queridas! Como é bom poder iniciar mais uma semana junto com você, podendo compartilhar com você uma porção da preciosa palavra de Deus. Desejo que a sua semana seja muito abençoada por Deus. Desejo que a sua família também seja muito abençoada por Deus, a sua jornada de trabalho, e que tudo que fizermos possa ser bem-sucedido com a ajuda do nosso bom Deus. Temos separado tempo para cuidar de nós. Temos separado tempo para estar junto da nossa família, dos nossos amigos. Temos separado tempo para aproveitar a vida, desacelerar um pouco e desfrutar do fruto do nosso trabalho. A devocional de hoje eu quero compartilhar com vocês exatamente sobre esse tema. Aproveitarmos a vida e desfrutarmos dos frutos do nosso trabalho. Mas antes de começarmos a nossa devocional, quero convidar você que ainda não é inscrito a clicar aqui embaixo do vídeo e automaticamente se tornar um inscrito do nosso canal. Aproveite também e compartilhe aqui, clicando aqui embaixo do vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que você puder esse vídeo, porque eu tenho certeza que o vídeo dessa semana é um vídeo muito especial. Uma palavra que irá falar muito ao nosso coração. Uma palavra muito necessária para nós, seres humanos pós-modernos, que temos vivido uma vida acelerada, corrida, e quase nunca paramos para refletir se de fato temos aproveitado a vida como a Bíblia nos ensina a aproveitarmos. Base bíblica para nossa devocional, livro de Eclesiastes, um livro escrito pelo sábio Salomão, e é a partir desse conselho dado por Salomão que nós iremos meditar na devocional de hoje. Eclesiastes capítulo 3, verso 12 e 13, diz assim: descobrir que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobrir também que comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um grande presente de Deus. No mesmo livro, capítulo 8, verso 15, por isso recomendo que se desfrute da vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho, durante todos os dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Olha que conselho extraordinário Salomão nos traz. Ele diz que não há nada melhor do que viver e praticar o bem, e ele descobriu que poder comer, beber e ser recompensado pelo nosso trabalho é um presente de Deus. A recompensa pelo nosso trabalho é um presente de Deus. E por isso nós precisamos aproveitar esse presente de Deus, que são os frutos do trabalho que Ele nos dá. E Salomão também diz que nos recomenda desfrutar da vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem que comer, beber e alegrar-se. E nós precisamos pensar um pouco sobre isso. Nós vivemos um tempo onde vivemos uma vida muito acelerada, muito corrida, onde acabamos sempre dizendo que não temos tempo para muita coisa. E a Bíblia nos aconselha que precisamos parar por um pouco e refletirmos que a vida ela é boa quando nós sabemos aproveitar o fruto que ela nos proporciona. A vida é boa quando nós sabemos aproveitá-la e desfrutar de tudo aquilo que Deus nos concede. Um grande jogador de futebol americano chamado Jim Brown, ele diz o seguinte: os homens perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois perdem o dinheiro para tentar recuperar a sua saúde. Esse mesmo jogador de futebol americano diz: e por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam por não viver o presente e nem o futuro. E vivem como se nunca fossem morrer. E morrem
como se nunca tivesse vivido. É uma reflexão bastante interessante. Às vezes a vida do homem se reduz a trabalhar para ganhar dinheiro, a trabalhar para acumular bens materiais. E no final da sua vida ele pega esses bens e esse dinheiro que ele consegue ganhar ao longo da vida para tentar desfrutar de um pouco de saúde ou desfrutar um pouco da vida, já que enquanto ele estava cheio de saúde, não soube aproveitar. Vivemos sempre focados no futuro e não vivemos o presente. E não conseguindo viver o presente, não vivemos uma coisa e nem outra. E às vezes vivemos uma vida acelerada como se nunca fôssemos morrermos, como se nunca fôssemos ficar doentes, e acabamos vivendo uma vida sem que ela de fato seja aproveitada e uma vida significativa. Existia um grande sábio que ele era muito habilidoso no corte de árvores, no corte de madeira, e um jovem que já apresentava também uma certa habilidade no corte de madeira, ele se apresenta a esse mestre e pede que aquele mestre lhe ensine algumas técnicas que ele ainda não conhecia. E durante muito tempo aquele jovem, como discípulo daquele mestre, ele aprende várias técnicas de como ser um bom cortador de árvores. E depois de já ter chegado à conclusão que já sabia até mais do que o seu mestre, ele propõe que um desafio fosse feito entre ele e o seu mestre, de maneira que pudessem disputar ali quem conseguisse derrubar o maior número de árvores ou cortar o maior número de madeiras. Aquele mestre então aceita o desafio e, dado então ali o início daquele desafio, aquele jovem começa a cortar árvores, e ao olhar para o lado ele percebe que o seu mestre quase sempre estava sentado, parece que estava descansando, e aquilo fazia com que aquele discípulo ficasse ainda mais eufórico para cortar mais árvores, de maneira que ele pudesse vencer aquele desafio. E ao final daquele desafio, para a grande surpresa daquele jovem aprendiz, o mestre havia cortado mais madeira do que ele. E ele então pergunta como isso é possível. Mestre, como isso é possível? A maioria das vezes que eu olhei para o lado, o senhor estava sentado, como quem estivesse descansando. E agora, como resultado final desse desafio, o senhor consegue cortar mais árvores do que eu? E aquele mestre então responde: na verdade, eu não estava sentado, descansando. Na verdade, eu estava amolando o meu machado, a minha ferramenta de corte, enquanto você estava exaustivamente trabalhando sem que o seu machado estivesse devidamente afiado, pronto para cortar. E na verdade eu fiz muito menos esforço que você e produzi muito mais resultado. Na vida, às vezes, nós pensamos que por corrermos muito, por fazermos muito, por estarmos muito acelerados, nós estamos ganhando, nós estamos no lucro, nós estamos, às vezes, melhor do que muitas pessoas ao nosso redor. Mas o grande segredo da vida é ter tempo para parar, refletir, aproveitar a vida, afiar o nosso machado e não viver uma vida de exaustão, de cansaço, de ansiedade, mas uma vida onde nós possamos parar por algum momento, desfrutar do fruto do nosso trabalho e aproveitar a vida que Deus nos concede. O homem pós-moderno é assim, acelerado, preocupado, sobrecarregado, sem tempo para nada. É como aquele jovem aprendiz que naquele desafio aprendeu uma grande lição com o seu mestre, que de maneira tranquila fez o seu trabalho com eficiência, sem gastar muita energia, porque ele sabia que havia momentos que ele precisava parar.
afiar o seu machado para que ele voltasse então a trabalhar com mais produtividade. Nós precisamos cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso tempo, cuidar das pessoas que estão ao nosso redor, estar junto das pessoas que estão ao nosso redor, de maneira que possamos viver uma vida bem proveitosa, conforme a Bíblia nos ensina e de acordo com o que Salomão nos aconselha, com o texto que nós lemos dessa manhã. E eu queria chegar a algumas reflexões com vocês. Acredito que todos nós precisamos ouvir essa palavra, viver essa palavra, de maneira que possamos ter uma vida mais tranquila. Hoje se fala muito em qualidade de vida e às vezes se fala muito em qualidade de vida na alimentação. Eu concordo plenamente que qualidade de vida requer uma boa alimentação, mas qualidade de vida requer também tempo para descansar, tempo para aproveitar a vida, tempo para estar junto com os amigos, tempo para estar junto com a família, tempo para pararmos, meditarmos, refletirmos, pensarmos na vida e não apenas vivemos pensando no trabalho e naquilo que a gente precisa executar no dia seguinte. Que eu e você não venhamos deixar de viver a vida, mas vivê-la com mais intensidade. Em uma devocional eu falei que a vida é maravilhosa e nós precisamos sentir o gosto da vida. Nós não podemos deixar que a vida passe sem que nós tenhamos prazer em viver e sentir o gosto da vida que Deus nos proporciona. Vivê-la com intensidade, vivê-la com alegria e aproveitá-la ao máximo que nós pudermos. Nós não devemos deixar de aproveitar a vida pensando no futuro. Nós não sabemos se o futuro chegará a nós. Então o tempo de viver a vida é o hoje, é o agora. O tempo de aproveitar a vida é agora. O tempo de programarmos algo que seja bom para nós e executar é agora. Às vezes nós ficamos planejando muita coisa para o futuro. Eu não estou dizendo que a gente não deva viver dentro de planejamento, mas planejar sem nunca executar, deixando sempre para depois, isso pode ser um grande erro, porque talvez o futuro não chegue para nós e dessa forma deixamos de aproveitar a vida que Deus nos proporciona. Nós não devemos guardar dinheiro pensando em como gastá-lo um dia, pois se ficarmos doentes, chegaremos à conclusão de que poderíamos ter aproveitado o nosso dinheiro para comer aquilo que gostamos de comer e para irmos a lugares que tanto desejávamos ir e às vezes nunca tivemos oportunidade porque ficamos preocupados em guardar dinheiro. Planejar as nossas finanças, nos organizarmos é extremamente necessário, mas o nosso dinheiro, ele precisa ser o nosso servo, ele precisa estar ao nosso dispor. Tem muita gente que se torna escravo do dinheiro, o dinheiro manda nele. O dinheiro diz o que ele pode e o que ele não pode, o que ele deve fazer ou não. O dinheiro, ele é muito bom quando ele é o nosso servo, quando ele é colocado ao nosso serviço para nos proporcionar aquilo que desejamos e queremos. Guardá-lo para o futuro, planejar e sempre postergando aquilo que desejamos fazer, talvez seja um outro grande erro que nós devemos evitá-lo para que nós não venhamos, em algum momento da vida, olhar para trás e dizer, olha, eu poderia ter aproveitado mais a vida, eu poderia ter desfrutado mais da vida. E uma outra coisa muito importante, nós não devemos ficar adiando estarmos perto de pessoas que amamos. Nós não sabemos quantas oportunidades ainda teremos para estar junto delas. Então que nós não venhamos ficar postergando, deixando para depois, ou dizendo que hoje não dá, para estar perto das pessoas que amamos. Só Deus sabe o tempo de vida que nós temos. E nós às vezes não temos a noção de quão poucas são as oportunidades de estarmos próximos ou juntos das pessoas que nós amamos. Conforme diz Salomão, o melhor da vida não é somente trabalhar. O trabalho é muito bom. Existe uma frase que diz que o trabalho dignifica o homem. O
trabalho é extremamente necessário e todo ser humano precisa ter um ofício, um trabalho, de maneira que do seu trabalho ele possa comer o seu pão, cuidar da sua família, da sua casa. Mas viver não é só trabalhar e ganhar dinheiro. Viver é aproveitar os frutos do nosso trabalho. É isso que Salomão diz, que aprendeu um grande segredo, que o bom da vida é podermos desfrutar dos frutos do nosso trabalho. É poder ir a lugares onde desejamos ir, com a nossa família, com amigos. Isso é desfrutar do fruto do nosso trabalho. É poder comer aquilo que tanto gostamos de comer. Então, que nós devemos pensar nisso. O bom da vida é poder aproveitar o fruto do nosso trabalho. Em meio ao mundo de tanta tecnologia, de tanta rapidez, onde as coisas acontecem num simples clique, onde tudo é tão imediato e instantâneo, precisamos desacelerarmos. Precisamos ir mais devagar. Precisamos refletirmos e valorizarmos as coisas importantes da vida e vivermos melhor a vida que Deus nos proporciona. O que Salomão nos diz é o seguinte: o grande segredo da vida é aproveitá-la. O grande segredo da vida é poder desfrutar dos frutos do nosso trabalho. E como nós precisamos colocar essa lição em prática. Como nós deixamos o tempo passar. Como nós temos deixado para depois muitas coisas na nossa vida. Como nós temos adiado muitas coisas na nossa vida. Como temos sido descuidosos de não estar mais próximo das pessoas que nós amamos, muitas das vezes por dizermos que não temos tempo. O segredo da vida é aproveitá-la hoje, vivê-la intensamente, viver as oportunidades, viver o que o nosso trabalho pode nos proporcionar. E certamente nós, seres humanos, tão evoluídos, tão informatizados, tão sabedores de muitas coisas, temos deixado de lado, temos nos esquecido de lições tão simples, mas tão fundamentais para a nossa vida. Dentre elas, a própria maneira como nós temos vivido. Quero te desejar um forte abraço. Que Deus te abençoe muito. Que você possa abençoar a vida de muita gente com essa palavra, porque eu tenho certeza que Deus abençoou o teu coração com essa palavra. Quero dizer que a sua companhia é muito importante. A maneira como vocês têm nos ajudado a divulgar o canal é muito importante para mim. Eu tenho certeza que Deus tem abençoado esse nosso projeto e temos conseguido abençoar muita gente todas as semanas com uma preciosa lição extraída da palavra de Deus. Um forte abraço, fique com Deus e, se Deus nos permitir, até a próxima semana.